Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional neste canal. Dê o seu ok, compartilhe esse link. Nossa meditação hoje, nosso devocional de reflexão hoje está no livro de Hebreus, capítulo 12. E diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. A palavra vai iniciar assim. Nós, irmãos, temos uma ideia inicial da vida cristã e que também é muito verdadeira, de que lutaremos contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós normalmente nos preocupamos constantemente com as ciladas do maligno e justamente o cristão, ele é um guerreiro espiritual que veste uma armadura de Deus para estar firme contra os ataques do diabo. E em oração, em jejum, na pregação da palavra, o cristão, ele milita contra principados e potestades. Na medida em que ele prega o evangelho de Cristo, destruindo nossos sofismas e outras fortalezas e trazendo pessoas para a verdade de Cristo. E também temos uma luta do cristão contra o mundo, contra um sistema de valores imerso em trevas, valores que são contrários ao reino de Deus, à palavra de Deus. Muitos de nós, nos nossos ambientes de trabalho, lutamos contra ideologias, contra posturas e contra situações em que o mundo nos persegue, né? O nosso Senhor Jesus nos diz, no Evangelho de João, que se o mundo vos odeia, sabe que primeiramente do que a vós me odiou a mim. E disse Jesus: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Então o mundo é todo esse conjunto, sistema de poder, um sistema que é contrário ao cristão. Muitas vezes humilha o cristão e despreza os valores do reino. Mas a nossa reflexão mais forte hoje é sobre um inimigo muito poderoso e terrível, que é o pecado. Nós cristãos, normalmente nós estamos em guerra ferrenha contra nós mesmos, contra a nossa natureza. E o pecado é a manifestação da natureza adâmica em nós, é uma coisa muito grosseira, é uma coisa muito terrível. E todos nós que já temos as primícias do Espírito, nós, com certeza, nós odiamos o pecado. Nós detestamos as inclinações da nossa carne. E para que a gente tenha uma ideia de contra quem nós estamos lutando, eu vou trazer aqui as obras da carne e o fruto do Espírito para nós meditarmos. As obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias. E nós temos vários tipos de idolatrias. No ambiente evangélico, no ambiente, você vê que no meio gospel existem muitas idolatrias. Não são ídolos que nós condenamos no catolicismo romano, ídolos que também são condenáveis, mas são os ídolos invisíveis, né? Quando a gente idolatra determinadas pessoas, determinadas situações, ou até a nós mesmos, o nosso próprio ego. Vamos lá, vamos continuar. Feitiçarias, inimizades, né? Quantas vezes nós temos inimizades com nossos irmãos em Cristo, ou com pessoas de fora? Quantas vezes nós nem nosso coração produzimos isso, né? Rixas, ciúmes, ira. A ira, irmãos, é um pecado terrível, é um pecado grotesco,
que nós precisamos lutar contra a ira. Quantas vezes, por várias situações, você se ira com um filho, se ira com um amigo ou com uma pessoa. Discórdias, divisões, facções. Muitas vezes, em nome de uma doutrina, em nome de divergências doutrinárias, dentro do corpo de Cristo, nós criamos facções dentro dos irmãos, porque existem pilares da fé cristã que são poderosos e que caracterizam o cristianismo. Existem também erros teológicos, claro, mas existem situações em que nós criamos facções em virtude de uma diferente interpretação, por exemplo, um sermão escatológico. Algo que não vem influenciar o âmago nem o centro do cristianismo. E às vezes nós discutimos nuances escatológicas, por exemplo. Mas vamos lá. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Que essas declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se nós formos analisar também, uma das epístolas que mais nos marca, que fala muito do pecado, é a epístola do apóstolo Tiago, que diz assim, eu só vou ler aqui rapidamente. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados como mais rigor. Tiago capítulo 3. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejo como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. Então, irmãos, só mais um pouquinho. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, irmãos, o nosso inimigo é um dos piores, que eu creio que um dos piores inimigos que nós temos que enfrentar é o pecado. Nós temos 3 inimigos, o diabo, o pecado e o mundo. Mas o pecado, ele é terrível. Ele é terrível. E finalizando esse devocional, dizer que diante de tudo isso, nós com as nossas forças, nós não vamos conseguir vencer o pecado. Porque aí nos tornaríamos até legalistas. Mas se clamarmos a Deus, invocarmos o santo nome de Jesus, com o poder do Espírito Santo, meus irmãos, nós venceremos sim os pecados que tem em nosso coração. Que você fique com essa palavra de que para Deus nada é impossível e que o nosso Deus pode sim nos libertar do pecado gradativamente até o dia de Cristo Jesus. Amém.